Caros amigos do Bem-Aja, sejam todos bem-vindos. Bom dia. Hoje é dia 10 de janeiro de 2026. Portanto, estamos aqui com esta saga do caso General Paca, que há tempos atrás, alguns dias atrás, tivemos aqui em direito o seu filho, Cláudio de Carvalho, que fazia uma denúncia pública em que o pai estava a ser procurado de uma forma inesutada. Portanto, não só o pai, também o filho estava a ser procurado. Parece que a procura era ou vivo ou morto. Vimos aqui algumas fotografias exibidas pelo filho que mostrava as tropas e os agentes da PGR, agentes da polícia, militares, carros militares, não é, do exército que circundaram, portanto, o quarteirão onde Cláudio de Carvalho, que se encontra em Angola, para assuntos específicos e se encontra nesta residência, se encontrava, melhor dizer, nesta residência no Quilamba, e este exército, digamos assim, metaforicamente, este exército vai onde Cláudio de Carvalho estava hospedado. E na entrevista, Cláudio tinha esclarecido que aquela moradia, aquele apartamento não era de sua propriedade, lhe tinha sido dado por acomodação por alguém amigo, por uma pessoa amiga, amiga sua, uma pessoa muito próxima, e parece que visava-se pegar Cláudio de forma a fazer o pai sair fora. Esta foi a nossa pergunta. Mas Cláudio foi muito categórico em esclarecer que os trâmites que estavam a ser utilizados, ou o método que a PGR tinha metido em campo, não era o método mais adequado, porque o pai tem um advogado e eles deviam mandar uma notificação aos escritórios do advogado para que, em vias também legais e normais, o pai pudesse, através do seu advogado, responder a esta solicitação da Procuradoria-Geral da República. As coisas evoluíram. A um dado tempo não se tinha o paradeiro do general eh, Pacas, e ontem reaparece o general e dá uma entrevista a uma emissora radiofónica do nosso país. E nós procuramos imediatamente, através do canal do filho, porque não conseguimos ter acesso ao pai, e solicitamos ao filho para estar conosco e prestar declarações, uma vez que foi o filho que iniciou esta abordagem conosco, e vamos continuar com o filho para informar a todos vocês. E eu tenho cá no estúdio conosco Cláudio de Carvalho, que quero desde já saudar. Seja bem-vindo de volta, Cláudio. Bom dia. Muito bom dia, Álvaro, meu irmão. Bom dia, o nosso povo, não é? Povo angolano. Bom dia a todos os amigos, aqueles que acordaram bem dispostos e que estão solidários, não é? Com essa causa. Bom dia, Álvaro, mais uma vez. Ok, muito obrigado, Cláudio. E quero desde já agradecer a tua disponibilidade em vir novamente aqui no nosso painel, vistos que
o caso é fresco e porque Bem-Aja está em cima da situação, estamos com os holofotes muito bem atentos. Cláudio, depois da a última vez que estavas aqui, era por um outro motivo que parece eh, o astral não está bom para vocês, para a família. Atacam o pai, atacam o filho. Será que são mesmo ataques ou é, digamos, é acidente de percurso que estas coisas estão a acontecer? Cláudio, neste momento o seu, ok, eh, melhorou, melhorou. Cláudio, estava a dizer, não sei se me Não, estavas. é que eu recebi. Sim, não, estou a ouvir. Recebi chamada e pronto, atrapalha, não é? Sim, atrapalha. É isso. Pois, eu estava a perguntar. Peço aos meus amigos. Sim, pode falar, mano. Não, Pois, queria eu pedir estava. aos amigos que é para não me ligarem neste momento, que é para não ligarem, né? Que é para não atrapalharem Ok, a entrevista. ok. Pois, Cláudio, eu estava a perguntar. Este é um momento em que a frequência parece que não está favorável para a família. É o pai que é procurado, é o filho que também foi procurado, e por outro lado, o filho a ser talvez atacado. O que é que se passa na família? E por outra, o pai voltou a aparecer depois de um tempo que as autoridades estavam à procura do pai e não se tinha o seu paradeiro. Cláudio, o que é que acontece? O que é que se passa? Bem, Álvaro, na realidade, com o desenrolar deste processo todo, ficou claro que o objetivo é assassinar o caráter do meu pai. É um assassinato de caráter. É uma perseguição. Por que eu digo que é uma perseguição? Porque nós todos temos estado a acompanhar, o Álvaro acompanha e as pessoas vão acompanhando, que o meu pai é um defensor, não é, da verdade e do povo. E o meu pai tem estado realmente a clamar que seja feita uma governação como tal. E por esse motivo, o meu pai passou a ser alvos de ataques. Mas esses ataques agora também vão a meu caminho. Uhum, E é bem verdade, Álvaro, o pai é uma pessoa do bem. Meu pai não tem crimes nenhum, até agora. Mostra que está-se a fabricar algo para lhe imputarem um crime, e por não ter um crime e por ser um cidadão do bem, ele é livre de andar, não é? Ele tem a uhum, liberdade de circular, de ir e vir, não é? Ele uhum, reapareceu, foi notificado, não é? uhum, Coisa que devia ser feita há bastante tempo, de forma legal, conforme aconteceu agora, não é? As coisas uhum. evoluíram. Eu acho que se no passado tivessem agido dessa forma, notificar o escritório do advogado, eu acho que Uhum. não havia de ter tanto alarido conforme surgiu, não é? Pois. Porque trata-se apenas de uma notificação. E se é uma notificação, Álvaro, pelo pouco que nós entendemos, a notificação é um convite para que um cidadão compareça num sítio para tomar conhecimento, não é, o porquê que Uhum. foi notificado. E é a partir do desenrolar desse processo que um juiz ou procurador, não é, lhe vai imputar um crime. Então, se ele ainda não foi ouvido, está marcado agora para dia 13, próxima terça-feira. Se não teve ainda contato nem com um procurador, nem com um juiz, onde é que está o crime por detrás disso? E o porquê que tinha que ter um aparato, não é? Para apenas Uhum. deixar uma notificação, Álvaro, não é legal. E depois não foi legal nas formas que levaram. Conheciam a casa do meu pai, não deixaram lá, foram ter ao meu encontro, que não é uma residência do meu pai, que eu já deixei claro numa outra live. O filho não iria receber nenhuma notificação, não tenho nenhum compromisso, nenhum acordo com o Estado que era para o fazer. E ainda que assim fosse, o meu pai tem um advogado
e esse advogado é a pessoa que lhe representa, é a pessoa certa para fazerem chegar a notificação. E graças a Deus, cumpriu-se. Já está notificado, vai comparecer na terça-feira, vai ter o contato com o processo que a qual está rolado e vamos aguardar, conforme eu já disse, que acredito que a nossa PGR é do bem, que a justiça seja feita. Agora, o que está-se a passar aqui fora, não é? Mas, Falo fora, não vou... antes de irmos o que está a passar fora, quando dizes que a PGR é um ente de bem, mas então não era a PGR também que esteve diante do condomínio em que estavas hospedado no Quilamba? Não é essa PGR que mandou os agentes buscar daquela forma sem inicialmente uma notificação por escrito que tu tanto solicitaste ou tanto aconselhaste e recomendaste? Por que é que tratas hoje agora? Não é agora, porque sempre disseste, mas eu pergunto, esta PGR para si é sempre um ente de bem? Álvaro, a PGR como instituição foi criada, não é, Hum, para o bem. Agora, as pessoas que estão na função de executarem aquilo que são as normas eh, eh, jurídicas, não é, diante da uhum, PGR, é que eu uhum. acredito que agem e agiram de má fé, não é? Porque eu não acredito que a PGR foi criada para o mal, não. Ela foi criada que é para poder guiar, aconselhar quem acredita esteja dentro disso, punir quem está à margem da lei, não é? Uhum. Agora, tem a ver com as pessoas, Álvaro. São as pessoas. Hum, Eu quero acreditar que muitas dessas pessoas, infelizmente, hoje a nossa sociedade está assim, uns por bajulação e outros para tentarem mostrar que realmente são muito ativos, e se calhar até muitos para terem promoção, não é? uhum, Agem de má fé, não é? Agem de uhum. má fé. É dentro disso, Alvo. Ok. Ainda assim, acredito que a PGR é um ente de bem. Agora, Portanto, tu há tratas a pessoas que fazem PGR. das suas. Aham. Portanto, a PGR, enquanto instituição, é um ente de bem. E nós acreditamos, porque todo cidadão, quando precisar de justiça, ele recorre às instituições do Estado, inicialmente a Procuradoria-Geral do Estado, a Polícia e por aí fora. Agora, dizíamos, eh, da quando o pai desapareceu, o pai volta a aparecer apenas ontem, não é? E deu esta entrevista à Rádio Essencial. Eh, Será que conversaste com o pai depois desta entrevista? O pai diz que esteve em algures em Angola? Álvaro, é o seguinte, e a palavra pai diz tudo. Ele é meu pai e ele é uma pessoa idônea. Ele é livre de circular porque ele não é um criminoso, não é? A Uhum, forma com que queriam levar esse processo, que tudo indicava que queriam humilhar o senhor, queriam manter o senhor num cativeiro, ou punido, ou preso durante a quadra festiva, que era uma humilhação, porque não se justifica o aparato todo que surgiu apenas para uma notificação, não é? uhum, E tudo indicava aquilo. Hoje ele apareceu, não é? Para mostrar que não estava foragido, apareceu para mostrar que está aqui para colaborar com as instituições do Estado, vai ir para lá na terça-feira para tomar contato direito com o processo. Agora, nada lhe impedia de circular, Alva. Eu acho que uma vez em que não tem ainda nenhum crime, não é? uhum, Nem foi ainda julgado, se uhum. assim tiver que acontecer, ele é livre de ir e vir. Ele é livre de andar. E eu acredito que durante esse tempo também serviu para que o advogado, não é, entrasse em contato, tanto o PGR como o próprio advogado, porque da forma que desenharam a coisa e da forma que a milícia digital, não é, de quem serve, não é, do partido Estado, especulou de tal forma
e deu a entender à nação que ele é altamente criminoso e que anda foragido. Como é que um homem que não está ainda notificado é foragido e é criminoso? Onde é que está o crime dentro disso? Ok, vamos entrar nestes peculiares. Cláudio, aqui está. O pai não sabe ainda o porquê que está a ser convocado. Não, vai ser a partir de terça-feira que ele tem que comparecer às 10 horas, junto do doutor Sérgio Raimundo, não é? E quando ele lá comparecer, é que eles vão tomar conhecimento qual é o crime que ele está a ser imputado. Até o momento, não é? Não existe crime algum, não é? Mas agora, Cláudio, o pai ontem, quando foi entrevistado, ele avançou, adiantou dizendo que se lhe for pedido, se lhe for solicitado a apresentar pedidos de desculpa ao chefe de Estado, ele não o vai fazer. O porquê que ele está a supor que o crime que ele tinha cometido seria de ultraje ao bom nome do chefe de Estado? Álvaro, vou voltar a dizer, ele é uma pessoa idônea. Acredito que tudo, e é do conhecimento de todos nós, que realmente isso tem a ver com algumas entrevistas que ele deu relativamente à má governação. E eu subscrevo aquilo que o meu pai falou. O país não está bom, não está bom. Temos crianças a estudarem debaixo das árvores, depois de 50 anos de independência. E ainda assim, esbanjamos dinheiro em 90 minutos num jogo de futebol. Temos crianças a comerem no lixo. Isso é visível, todo angolano conhece. Se o Álvaro sair agora para as ruas, o Álvaro vai encontrar isso, não é? Nada mais vai dizer que não é por esses motivos que ele andou a alegar e a defender que está a ser constituído o arguido. E se existe, na realidade, ultraje ao bom nome do Presidente da República, ele é uma pessoa adulta e suficiente para explicar e defender, não é? Ele não é uma criança. Até eu, como filho, sei me defender, imagina ele como meu pai, né? Com os seus 70 e poucos anos. Então vamos aguardar na terça-feira, saber realmente o que é que consta dessa acusação, não é? Desse crime, e ele é livre de pedir desculpa ou não pedir desculpa. Ninguém lhe pode obrigar a pedir desculpa, não é? Uhum. Ele é um cidadão que decide ele próprio a vida dele, não agora, é, Álvaro? Bom, cada cidadão, o cidadão quando é adulto, é por isso mesmo que cada um tem que responder pelos seus assuntos, não é? Pelos seus problemas. Pelos seus atos, seus assuntos. Pelos seus atos, ok. Sim. Cláudio, em família, qual é o ambiente que se vive em família? Porque sabemos que um irmão, permita-me, não quero entrar muito em questões privadas, mas sabendo que um dos irmãos do general Pacavira, o seu tio, é membro do MPLA e é governador da província do Zaire. E temos um outro tio que foi presidente do partido Casa Sé. Qual é o ambiente que se vive? Será que os tios, estás em contato com os tios? Qual é o ambiente que se vive? Olha, Álvaro, há uma coisa que sempre aconteceu dentro da nossa família, e graças a Deus o velho Mendes Carvalho sempre soube dar uma boa educação aos seus filhos, e até a nós como netos. Na minha família nós separamos as águas. Antes de serem membros de qualquer partido ou ocuparem qualquer cargo, nós temos a educação com a família em primeiro lugar. E o ambiente que se vive dentro da família é um ambiente de união. É bem verdade que é um momento crítico, uns vão preferir manter-se calado de momento, os outros vão dar as suas opiniões, mas nem por isso dividiu a nossa família. Porque, Álvaro, as famílias surgem primeiro que qualquer Estado, qualquer governo, não é? Os governos passam, não é? Em função da dinâmica da sociedade, mas a estrutura familiar permanece.
E para dizer que nós temos exemplos, né? Nós temos exemplos de muitas ditaduras e muitos líderes a nível internacional que hoje já não fazem parte, como Nicolás Maduro, como Saddam, como Gaddafi e por ali fora, mas nem por isso a família desapareceu, né? Família é família em qualquer parte do mundo. E, em primeiro lugar, a família e depois as instituições. Nós estamos bem, estamos todos firmes, os meus irmãos estão firmes, os meus tios estão firmes. É bem verdade que cada um tem a sua opinião, né, dentro disso, mas a minha família é muito unida perante a isso. Graças a Deus, somos muito unidos. Yeah. Ok, Estamos ok. porreiro, Alva, e vamos Então, acompanhar esse processo. ok, como diz o cantor, família é família, não é? Pode ter É, problema, mas família é família. O cantor família, angolano. família. É Agora, isso. voltando no, na boca do povo, circulam nas redes sociais a opinião pública está dividida. Há muitos angolanos estão com o general e outros solicitam e pedem, não é? Estão a cobrar o porquê que Cláudio está a esconder ou esteve a esconder o seu pai. E circulam boatos, não digo boatos, porque também tivemos acesso a a certo material, mas nós vimos aqui na nota da Procuradoria-Geral da República que diz que o caso ainda é em segredo de justiça. O que é que está a acontecer de facto? São pessoas malvadas que estão a procurar, como disseste no início, matar o caráter do teu pai, fazer assassinato de caráter do teu pai. O que é que se passa? O que é que está a acontecer? O que é que já vos chegou a vocês que vem da parte da opinião pública, das redes sociais? Porque falaste das milícias das redes sociais. Álvaro, é bem verdade que a sociedade está dividida. E já agora, em nome da minha família, agradecemos todo aquele irmão que solidarizou-se e continua solidário com essa situação. É bem verdade que pessoas malfeitoras, e com o objetivo de manchar a imagem de uma pessoa do bem e que defende o povo angolano. Porque acredito que muitos teriam coragem ou teriam vontade de tirarem e desabafarem aquilo que nós hoje temos como má governação. Pode ser até que o titular do Poder Executivo tenha vontade de trabalhar, mas as pessoas que lhe circulam não têm estado a desempenhar o papel como tal. E esses malfeitores, porque isso é um ato de malfeitor, porque Álvaro acabou de falar agora e fez uma leitura. Se a própria Procuradoria-Geral, em sua nota e na notificação, menciona que é em segredo de justiça, como é que aparecem pessoas em esta pública a tentarem manchar e denigrir, não é? Sujar o nome de um cidadão que não tem ainda nenhum crime. Se é segredo de justiça, não é? Vamos aguardar a partir de terça-feira as coisas desenrolarem. É bem verdade que existem milícias digitais de certos grupos, e nós conhecemos, com o intuito uns de limpar a imagem da má governação e outros ao apontarem a própria má governação. Os do bem querem o bem para o povo e sabem o fazer melhor. Os do mal vão continuar nas redes sociais a sujar o bom nome de um cidadão, ou por graxa, ou por bajulação, ou em troca de dinheiro. E que tudo aponta aqui. Álvaro, mais uma vez, segredo de justiça. Deveria estar dentro da PGR esse assunto, né? Uhum. Não é? O que mostra que é aquilo que eu falei. A PGR é um ente do bem. E no documento está segredo de justiça. Os funcionários, alguns funcionários dentro da PGR, imbuídos de maldade, são as pessoas que muitas das vezes levam matérias para fora
de forma, não é, a fazerem os seus shows e mancharem a imagem. Nós estamos firmes, Álvaro. Estamos conscientes que ele não tem nenhum crime, não é? A PGR, na nota, não esclareceu qual é o crime, não é? O que vem e fica claro que se não tem um crime, não era foragido. E se não tem nenhum crime, não é? Tinha que se fazer as coisas olha, Álvaro, eu sempre apelei, o Álvaro acompanhou, que se levasse as coisas da melhor forma possível, que era notificarem o advogado ou deixar a notificação em casa dele. Está aí o resultado, Álvaro. Assim aconteceu, e se assim aconteceu, vamos deixar que a justiça seja feita. Agora, todo outro alarido é um trabalho de ação psicológica para dividir a opinião pública e para fazer querer a opinião pública que o general Paca é um bandido. Não, bandidos são os que estão por detrás dessas matérias, não é? A tentarem denegrir o nome de um cidadão que simplesmente defende a miséria extrema em que nós vivemos. Nós somos miseráveis e temos estado a acompanhar pessoas a esbanjarem dinheiro, casamentos milionários, daqui e dali, farras daqui, viagens dali, esbanjarem dinheiro em jogos milionários, não é? Agora, diga-me lá, que impacto teve esse jogo de 90 minutos que deitamos tanto dinheiro fora? Trouxe o que de benesses para o nosso país? O que é que alimentou o nosso povo? Continuamos a comer no lixo? Continuamos a ter crianças a estudarem debaixo das árvores? Melhorou o quê, Álvaro? Onde é que está a mentira dentro disso? Queremos tapar o sol com a peneira, por quê, Álvaro? Essa é a altura de nós, os jovens, em pleno século XXI, é que eu tenho estado a dizer, Álvaro, a nossa juventude está proibida de falhar, mano. Nós somos a juventude e a geração que devemos lutar para mudar o quadro do nosso país, Álvaro. Enquanto começarmos a servir quem nos prejudica, Angola não vai melhorar, mano. Não vai melhorar. Mas te sentes, Não. Cláudio, te sentes perseguido? Quando digo te sentes perseguido, no sentido, quando estás a andar na cidade, notas que existem pessoas a pôr óleo, pessoas a andarem, a cruzarem contigo várias vezes. eh, Notas isto? Não é só notar, Álvaro. Eu só não vou citar o nome dessa pessoa e que essa pessoa teve comigo 3 vezes e é uma pessoa muito conhecida e por 3 vezes fomos seguidos, sim. Até antes do meu pai voltar, até antes do meu pai dar a cara, estávamos a ser, eu, Cláudio, estava assim a ser seguido. Estava a ser seguido, acredito que tinham na mente que vamos seguir o Cláudio e vai nos mostrar realmente onde está o pai, não é? Acredito que seja isso, porque não vemos outra forma. Digo isso porque nós por 3 vezes despistamos viaturas, Álvaro, em que nós estamos a andar e estamos a olhar pelo retrovisor, estamos a ver carros à distância que nem querem acelerar, não querem ultrapassar. E de repente decidimos fazer uma manobra, um despiste, e tu vês que o carro, se não parar, também faz a mesma curva. É claro, estava a ser seguido. E acredito que mesmo até agora, não é? Aqueles que não conseguiram, não é, apanhar o Cláudio dentro dessas perseguições, que não conseguiram ter êxitos nas suas malvadez, e acredito que muitos estavam a ser orientados, coitados, só têm que cumprir ordens. Essas pessoas parece que estão muito aborrecidas por não conseguirem concretizar o mal que queriam. E esse mal era uma coisa simples, Álvaro. Por isso é que começaram a alimentar nas redes sociais General Paca procurado, General Paca foragido, General Paca não sei o quê, que era para depois chegarem à revelia, não é? Tirarem ele do local em que estava ou onde ele se encontrava, passarem isso nas redes sociais ao público, de forma a lhe humilharem, para dizer capturamos, Deus é justo e Deus luta sempre pela verdade. Não deu certo no primeiro dia, não deu certo no segundo dia e não vai dar certo nunca, porque Deus não vai permitir. Portanto, tu acreditas que queriam mesmo capturar o pai? Esta era a intenção, queriam capturar. Álvaro, Agora, queriam,
Por isso é que criaram matérias falsas de lhe meterem como criminoso. A ideia era capturarem o pai. A ideia era capturar o pai para humilharem o meu pai. E é triste. Não era necessário isso, Álvaro. Está aí agora uma notificação formal e que vai seguir os trâmites legais. Portanto, esta notificação tranquiliza todos vocês. Isto agora está tudo à luz do sol. Está tudo à luz do sol. Por isso é que eu digo que a PGR ainda tem pessoas que executam o seu verdadeiro trabalho conforme manda a lei e vai seguir, ele vai aparecer. Agora, se ele não comparecer nesse dia, aí sim estaria a desrespeitar as instituições do Estado, né? Porque foi notificado, a notificação está no sítio certo, se ele não comparecer, então já será um desrespeito, não é? E é o que nós queríamos, essa notificação tranquiliza-nos, porque também vem a desmascarar essa milícia digital que, com tanta vontade, tentou sujar o bom nome de um cidadão. Cláudio, caso o pai fosse raptado, não é? Caso o pai fosse capturado, e esse termo capturado é de um foragido, não é? Um foragido, quando está a fugir, vai ser capturado. Sim. E o pai não é o caso, porque hoje vimos que existe uma notificação que ainda não se pode, digamos assim, nenhum juiz, não é? Digamos que sim, proferiu uma sentença e que se considera o general Paca Vira um criminoso. Está em segredo de justiça, haverá batalha legal para, portanto, a defesa vai continuar a defender o seu assistido. Então vamos usar o seguinte termo: se o vosso pai, o teu pai, fosse raptado naquelas condições, naqueles momentos, o que é que poderia acontecer? Seria colocado em prisão preventiva ou haveria um outro cenário? Poderia haver um outro cenário? Álvaro, é uma pergunta difícil de responder. As pessoas que estavam por detrás disso são as pessoas certas que era para poderem dar essa resposta, porque são eles que intentaram e perpetuaram as ações, não é? Que agora aí fica no ar. E eu gostaria que os meus irmãos entendessem o seguinte: o Álvaro falou uma boa coisa bem pouco tempo. Vou voltar a dizer: segredo de justiça. Em nenhum momento, a PGR meteu uma nota de busca e captura. Em nenhum momento. O único documento legal é essa notificação. E busca e captura é aplicado para altamente perigoso alguém que está foragido da lei. Não era o caso dele. Está vendo, mano? Então, Álvaro, mais uma vez vou perguntar. Por que de tanto espetáculo, tanto aparato para apenas uma notificação? Qual era a intenção por detrás disso? O que é que queriam por detrás daquilo? Proteger Ficou tudo muito... proteger o bom nome do presidente da República, não? Eu acredito que nem o presidente os orientou a fazerem tamanho espetáculo. Porque em vez de protegerem o bom nome, se assim for, do presidente da República, acabaram por colocar o presidente numa posição em que as pessoas até às vezes, coitado do presidente, se calhar nem sabe, não é? E vão tentar passar a imagem de que o presidente é que está a mandar fazer, que o presidente é mau. Quer dizer, vão alimentar ainda mais na mente das pessoas que quem está por detrás disso é o presidente da República. Será que o presidente os orientou mesmo? Ou queriam fazer das suas para tentarem justificar o trabalho? Mas agora, o presidente da República no nosso país é um ente que o cidadão tem que ter medo ou deve respeitar? É assim, o cidadão não deve ter medo do presidente da República, porque Álvaro entende que até o nosso presidente é um servidor público. Ele foi eleito pelo povo para representar o povo. E foi eleito pelo povo
para servir o povo, para guiar o povo para um caminho que satisfaça as necessidades do povo. Então, eu, como povo, eu, como cidadão, não devo ter medo do presidente da República. Agora, na qualidade de mais velho, na qualidade de pai, devemos ter respeito, não é? Na- Devemos ter mesmo, respeito. mas a função do presidente da República deve ser respeitada ou não? Porque ele representa todos os angolanos. Não, nem Ele é uma todos os função que angolanos. nós demos confiança, nós depositamos Não, confiança. Álvaro, Hum, Álvaro, eu sim. posso estar errado, nem todos os angolanos, porque eu não votei ao presidente da República. O que quer dizer, estás a entender, que a mim não Pois. me representa, mas vou respeitar porque foi a vontade da maioria. Porque se eu quisesse que me representasse, eu iria votar a favor dele. Eu Não, não votei. agora, Cláudio, aqui são duas coisas, né? Disseste bem, separaste as águas. Tu não votaste nele, mas vais ter que respeitar porque a maioria dos angolanos Sim, depositou sim, confiança nele. depositou confiança, Ok. não é? E eu até votei em uma ou outra pessoa que o Álvaro já sabe, não é? E que eu acreditava que essa pessoa podia me representar. Mas eu não votei no camarada João Lourenço, é necessário entenderem isso, e porque nós não somos obrigados, nós somos livres de escolher Mas quem nos possa representar. lhe tratas de camarada porque te sentes ainda filho do MPLA, por isso está lhe chamado de camarada. É assim, Pois. Álvaro, os meus parentes contribuíram para o crescimento e a formação do MPLA. Hoje existem pessoas dentro do MPLA que caíram de paraquedas. Estás a ver? Se o Álvaro foi buscar a história da minha família, fizeram parte do MPLA e ainda fazem parte do MPLA. Mas não é o MPLA para maltratar o povo. Eles lutaram para um MPLA para servir o bem para o povo. Só que pronto, muitos caíram de paraquedas, muitos vieram só por causa das benesses. Então é esse pessoal que nós vamos continuar a lutar. Eu sou filho do MPLA. Como é que eu não sou filho do MPLA se até o meu pai, que está a ser perseguido nas redes sociais com defamações, lutou por esse MPLA? O meu avô lutou por esse MPLA. O irmão, o hoje Endas, o resto lutaram. Se forem ver, mesmo todos eles, Roberto de Almeida, Dolinda Rodrigues, são todos primos. E são o quê? São os colossos da criação do MPLA. Uhum. Está a ver? Eles e muitas outras famílias. Chamo de camarada porque é uma terminologia que nos foi habituada, né, dentro de casa, porque não lhe vou chamar de tio, não é meu tio, não é irmão do meu pai. Não lhe Mas vou agora, chamar de pai, eu tenho meu Cláudio, pai. Cláudio, fizeste É? bem de nos lembrar estes grandes nomes, hoje ainda eh, o, o mais velho, eh, o Pacavira, não é? O Mendes de Carvalho, aliás, Mendes de Carvalho, melhor dizer, o, eu lembro-me muito bem do mais velho, do ministro, ex-ministro da Saúde, lembro-me, na altura éramos da OPA, e vou revelar aqui uma coisa ao público, não é? Aos angolanos. Eu vivi na Chicala, em Luanda. Vivi na Chicala, em Luanda. E o, o Cota Mendes de Carvalho, assim mais conhecido, Mendes de Carvalho, o Ayenga Chito, ele tinha uma casa de praia. E era na praia ali no Coiso, na Chicala. E a casa Era dele na estava mesmo, escala. estava mesmo ao lado ali da minha escola, né? E ele vinha muito aos sábados, de vez em quando, quando estava em Luanda, ele vinha. E ele gostava de estar ali aos sábados e toda a família, os teus tios, primos e tal, vinham, amigos. E muitas das vezes eu cruzava com ele, eu ia para a escola, dias mesmo de semana, às vezes ele vinha para descansar, quando ele era embaixador na Alemanha. Permita abrir esse parênteses. E uma Sem vez, problema, Álvaro, sem pois, uma problema. vez o interpelei, era criança, era menino. Aí meus 9, 10 anos, eu como sabia que era o Mendes de Carvalho, eu já gostava da política e porque és da OPA, já éramos ensaiados na política, né? E eu interpelei, chamei-lhe Xará.
Ele olhou para mim e disse: "Vem cá, tu és meu xará?" Eu disse: "Sim, meu sobrenome é Mendes, só que o teu sobrenome é Carvalho." Ele pôs-se a rir e chamou-me ao lado do portão, não é? E parece que ele tinha aí alguns chocolates, já não me lembro, um coco e tal, me deu coco, me deu chocolates e todos os meus amigos, prontos, me circundaram e começaram até a me roubar os chocolates que ele me deu. E a partir dali ficámos amigos. Toda vez que ele vinha, e eu mostrei onde eu vivia, ele vinha mesmo até lá. Onde é que está meu xará? E era um homem muito querido pelo povo, muito querido pelo povo, muito querido. E então, tu fazes lembrar, estes grandes nomes e a minha pergunta é a seguinte, aquilo que tinha dito uma vez Savimbi, um dia vão ver que entre eles do MPLA vão começar a se perseguir. Será que estas palavras de Savimbi hoje se estão a averar? Álvaro, aquele mais velho era uma pessoa muito sábia e as palavras dele hoje, não é, nos fazem lembrar, conforme o Álvaro lembrou, a grande inteligência e a sabedoria que ele tinha. É bem verdade, Álvaro. Só vou dizer assim, o Álvaro. Quem são as pessoas arroladas nos maiores escândalos de desvios de dinheiro? Quem são as pessoas com bastante processos dentro dos tribunais? Quem são? São todos membros do MPLA. O Álvaro conhece algum caso de um outro líder de um partido da oposição arrolado em escândalo de desvios de fundos e o resto? Não. É mesmo lá dentro. Não é? Toda essa luta é lá dentro. Aliás, nós próprios temos estado a acompanhar que até nas milícias digitais, entre eles quase que se matam, nem são, não existe coesão, não é? Essa ataca aquela, aquela ataca aquela, aquela ataca coisa, não é? A luta é lá dentro, mas velho Savimbi, terra que lhe seja leve, e para dizer que aos filhos, vocês tiveram um grande pai, um grande líder, porque hoje estamos a viver na realidade aquilo que foram as palavras dele. Era uma profecia, não é? Porque existem coisas que podem ser trabalhadas dentro da mesma casa. Existem coisas que não precisam de vir ao público, não é? Se o Álvaro notar, em certos partidos da oposição, têm os seus conflitos, mas nada vem ao público. Vem uma outra coisa, estás a ver? Mas têm os seus conflitos. Já dentro do partido que os meus ajudaram a criar, parece que o assassinato de caráter é a bandeira. É isso. Agora, tem uma coisa que é muito importante e que eu quero também perguntar para si. Eh, Se o mais velho Aenga Chito estivesse em vida na era José Eduardo dos Santos, nas reuniões do Comitê Central, no Bureau Político, sabe-se que o Aenga Chito, o Cota Mendes de Carvalho, enfrentava José Eduardo dos Santos. Era um dos que tinha, se lhe dava a liberdade até de ralhar ao chefe. Se ele estivesse hoje em vida, acreditas que ele continuaria a ter a mesma postura, iria dizer as coisas como estão? Álvaro, o Álvaro conheceu o meu avô e o meu avô é uma pessoa que sempre foi defensor do povo. O meu avô foi uma pessoa muito justa. E o meu avô, não só para a família, e acredito que muita gente está a acompanhar isso, muita gente bateram a porta do meu avô e ele estava sempre pronto a defender aqueles que não tinham voz. Eu acredito que se ele estivesse vivo, é necessário entendermos o seguinte, Álvaro. Uhum. Ainda que ele estivesse vivo, se eu, Cláudio, cometesse algum crime, o meu avô seria a primeira pessoa, não é? A levarmos que é para poder resolver isso dentro das instituições. Agora, se houvesse injustiça dentro disso, ele estaria preparado a defender para que a pessoa em causa não fosse
condenado injustamente. E também para dizer, não é, que se ele tivesse vivo, acredito que muita coisa também não iria acontecer conforme vai surgindo, né? O certo é que estamos a perder muitos mais velhos nossos que deviam lutar, que é para a mudança disso, e muitos deles estão a preferir morrer mudos e deixar com que as coisas continuem no mal. Yeah. Mas para dizer que o meu avô, se ele tivesse vivo, não acredito que teria as coisas não andariam conforme andaram, Álvaro. Não, não, não. Não, Hum, não. hum, hum. Está bem? Ok. Portanto, é de lembrar que a tua família é um daqueles que faziam também parte da linfa, não é? A linfa vital do MPLA e que davam uma característica muito mais próxima ao povo. E hoje o povo tem estado a se lamentar e nós, o Bem-Aja, não nos devemos distanciar da verdade. A verdade é esta: o povo tanto faz militantes do MPLA, talvez alguns se fazem de cegos, não é? Querem defender a todo custo, por razões de militância, por razões de identidade, defender, mesmo quando a equipa está a perder. É assim no futebol, não é? Ou no desporto. A equipa pode estar a perder, mas os verdadeiros adeptos eles não desistem da equipa. Então, tem muitos militantes que, mesmo com tanta coisa que está-se a ver, eles não deixam de defender o partido. E nós encorajamos eles a continuar a defender o partido, mas em termos da situação do país, pensamos nós que cada um tem que puxar na sua consciência e estar da parte justa. Se dentro do partido tem que discutir para melhorar as coisas, que o façam. Agora, Cláudio, vimos que o pai tem uma notificação. Ao Cláudio não chegou nenhuma notificação, porque também estamos a ouvir em vozes de corredor que querem colocar na cadeia o Cláudio. A pergunta que eu faço é o seguinte: me vão colocar na cadeia como quê? Ô, Álvaro, por não colaborar, e aliás, em nenhum momento tive uma notificação ou tive uma conversa com alguém ligado à PGR, o resto, que era para poder perguntarem pessoalmente, não recebi nenhum telefonema, que era para poderem perguntar sobre o paradeiro do meu pai. O que quer dizer, eu não tenho nenhum crime. E para dizer o seguinte, Álvaro, o Álvaro é pai, certo? Sim. O Álvaro ainda tem pai vivo. Tenho. Ok. Aceitarias trair o teu pai nas condições em que eu estava a passar? Eu penso que todas as famílias no mundo, todas as famílias já viveram situações, portanto, não de mesma índole, mas já viveram situações. E não acredito que uma família gostaria de ver o seu pai em situação a ser tratado de forma injusta, por mais que ele tenha cometido um erro. Ok. Isso para dizer o seguinte: a milícia digital, que são os camaradas do mal, estão a tentar criar narrativa de que o Cláudio obstruiu a justiça. Qual justiça? Se na nota da PGR está claro que é segredo de justiça. Que justiça? Como é que eu iria obstruir uma investigação ou justiça, ok? Se nem ele próprio tinha sido notificado como tal. A partir de terça-feira, ele vai responder. Agora, apresentem pelo menos um mandato de busca e captura, contra o senhor general Manuel Paulo Mendes Carvalho Pacavira, de nome Paca, não é? Que fez com que houvesse tanto alarido, e aí digam, não, tínhamos esse mandato e o filho desviou-nos. Eu irei defender o meu pai até a morte, Álvaro. Eu tenho pena de filhos que têm vergonha dos seus próprios pais. Eu tenho pena de filhos hoje, por isso é que eu digo, a nossa juventude está a dar medo, que por causa de um emprego, por causa de um carro,
ou até às vezes dinheiro, têm coragem de vender os próprios pais e a família. Meus irmãos, nunca na vossa vida traiam os vossos pais, irmãos, para servir o ego e a vaidade daqueles que perpetuam a injustiça. Não façam isso. Nunca mais. Olhem à vossa volta, se estiverem em casa, olhem para os vossos filhos nos olhos e imaginem os vossos filhos a vos trair e a vos entregar. Eu não tenho nenhum acordo com o Estado. Não tenho nenhum acordo. Não assinei nada com a PGR e nunca iria entregar o meu pai. Sempre primei, Álvaro, nas minhas lives aqui, que as coisas fossem feitas da melhor forma possível, que era notificarem o advogado ou levarem a notificação para a casa dele. E assim o fizeram, né? Se assim o fizeram, volto a dizer, quer dizer que as coisas estão normais, estão na normalidade. Ele vai responder e se houver um crime, ele vai ser responsabilizado pelo seu crime. Não é? Pois. Agora está direito. Está vendo? Onde é que está aqui? Eu não. Eu sei que existem muitas famílias desestruturadas, mas graças a Deus a minha não. Tá vendo? E eu não iria entregar o meu pai nunca. Espero que ninguém na vida venda os seus pais em troca de benesses. Okay. É isso, Paulo. Ok. Cláudio, eu penso que o que nós queríamos saber por agora, eu penso que nós colocamos as nossas perguntas. Também não organizei para ter uma linha aberta para dialogar com o público, mas eu quero lhe dar alguns minutos para dirigir algumas palavras aos angolanos em relação a respeito a este assunto. Sabemos que dia 13 o papá estará na PGR, vai responder. Existem calúnias e por aí que vocês estão a enfrentar. Mas prontos, quais são as tuas últimas palavras disto tudo? Este período que o pai estava ausente, não se sabia onde estava. Cláudio defendia a todo custo o seu pai e, como estás a explicar, e muitos estão de acordo que o filho, tu fizeste o teu papel de defender o teu pai, porque se receava, em todo caso, qualquer aventura contrária. Agora que a PGR mandou uma notificação, o advogado se fez vivo, as coisas vão seguir os trâmites legais. Daqui para frente, Cláudio, o que é que podemos esperar? Álvaro, vamos deixar que a PGR faça o seu trabalho. Acredito que a lei é para ser cumprida, não é? Temos que cumprir. O meu pai já apareceu. Eu quero dizer ao povo, ao nosso povo, aos meus irmãos angolanos, que não se deixem levar por diversão nas redes sociais de um determinado grupo malfeitor, de forma a assassinarem o caráter daqueles que querem o bem de Angola e dos angolanos. Para dizer, Álvaro, vou levar a minha vida, acredito que muita coisa pode ainda vir a surgir, mas vamos entregar tudo na mão de Deus. Não sou nenhum criminoso, não tenho nenhum acordo com nenhuma instituição que era para poder trair ou entregar o meu pai. Em nenhum momento fui notificado para tal, e ainda que fosse, não iria entregar o meu pai. Aos meus manos, Álvaro, e ao Álvaro, digo o seguinte: em primeiro lugar está a nossa família. A tua família, Álvaro, é o teu pilar. Não existe governo nenhum no mundo que pode estar acima da sua família. Os governos vêm e vão, Álvaro. Amanhã o MPLA pode já não estar ali, mas a tua família estará sempre aí para te defender. Amanhã a Casa CE pode não estar ali, mas os familiares daqueles estarão ali para os defender. Então, antes dos Estados, antes das instituições, existiu sempre uma família. Defendam os vossos parentes, defendam os vossos filhos, defendam os vossos pais com garra e unha. Não os entreguem, nem deixem que um determinado grupo de malandros
se divirtam, não é? À custa da tua traição. Não façam isso. É tudo, Álvaro. É tudo. Ok, muito obrigado, Cláudio, por teres novamente prestado declarações aqui no Bem-Aja, dedicando esta 1 hora de entrevista. Muito obrigado. E Eu é que agradeço, Álvaro. estamos sempre em cima dos factos. A próxima semana nós estaremos aqui novamente e esperamos também entrevistar o próprio general depois de ser ouvido à PGR. Então, Cláudio, mais uma vez, bom sábado, bom dia de. Como é que. Não, que é domingo é amanhã. É amanhã. Hoje é que é Hoje é sábado. sábado. Yeah, hoje é que É é isso. sábado. É para estás em É isso. Angola, pá, vais comer um bom mufete, meu. Olha, por acaso hoje o almoço hoje em casa é um bom mufete e é para eu uma alegria. A nossa moda angolana, né? Ok, mas será Enquanto, que já me... Álvaro, tocaste, Sim, já, não, fala, tocaste, fala. tocaste aí no assunto, pá, do mufete. É, Enquanto uns vão ladrando lá fora a continuar a perpetrar a maldade, nós aqui aham. vamos nos degustar com um bom peixe. Um bom Tá a peixe. ver? Ok, Yeah. ok, ok. Mas agora vai ser a lambula, carapau, porque esse é o período das macoas, né? Tá a ver a macoa, o quimbumbo. O quimbumbo não é bom assado. A macoa já é bom para fazer para comer com mufete. Olha, eu adoro um bom peixe. Eu não tenho preferência de peixe. Estás a Ok, ver? Yeah, o peixe, para mim, é peixe. é peixe. Tá a ver? Yeah. Yeah, Mas agora, e não tenho sei se já preferência. meteste um óleo, não sei se meteste óleo, se é feijão com óleo de palma, é Não, do feijão olho de palma, sempre. Do olho de sempre com óleo palma. de palma. Ah, Sempre, mano. estás a me dar vontade, para estou aqui no frio, meu. Não, vamos ter esse momento, Álvaro. Eu Ok, acredito que vamos ter esse momento de comermos um bom buffet os dois juntos e ainda vamos sentar um dia desse e dizer, pá, sabes? Até que ponto tivemos que atravessar esse deserto porque o mal nos perseguia. epá, Yeah. espero esse dia, mas tinha que ser que todas as crianças voltassem para a escola e que não estudassem embaixo das árvores, que as crianças tenham, não é? Um local justo e que deixemos de ter estrangeiros a virem ter que nos ajudar, e usar a imagem das nossas crianças, né? É Epá, triste, Álvaro. é muito triste, é muito É triste. muito triste. E o mais agravante, Álvaro, é que os estrangeiros estão cá a explorar a nossa madeira, a levarem a nossa madeira à torta e direita e nem conseguimos comprar carteira para os nossos filhos, É né? triste. Nem conseguimos fazer uma escola em condições, nem que for uma escola de madeira para os nossos filhos. Quer dizer, dá a entender que o estrangeiro tem muito mais valor do que o Uhum. próprio nacional. Tá vendo? E se falarmos isso, somos perseguidos. Acredito que nessa altura também já deve estar a passar uma notificação. Ele acabou de falar que o estrangeiro levou madeiras e o resto vamos atrás dele. Eu acredito. Epá, nós Mas é estamos aqui à verdade, né? espera dessas notificações. Estamos à espera das notificações para depois virmos aqui discutir com o público, não é? É isso. Ok. Cláudio, Yeah. estamos juntos. Um grande abraço, um bom sábado, um bom Quiaçabalo e saúde a toda a vossa família. Obrigado, Álvaro. Obrigado por tudo, Álvaro. Em nome da família, agradecemos, yeah, por ter nos dado sempre a oportunidade de termos uma voz e de podermos explicar aquelas pessoas que ainda acreditam no bem e na justiça, de estarem esclarecidos dessas atrocidades todas que vão surgindo. Obrigado, Ok, Álvaro. Bom sábado para ti, meu irmão. Tudo de bom para o Álvaro e toda a família também. ok, muito obrigado, muito obrigado. Caros amigos, então estávamos aqui com o Cláudio de Carvalho, que prestou novas declarações na dimensão do bem-aja. Fizemos as nossas perguntas e buscamos um pouco mais de esclarecimento quanto ao que está a circular nas redes sociais. Não é que o bem-aja não teve acesso, mas queremos também respeitar os trâmites legais preferimos não expor aqui aquele material que está a circular. Esta é a verdade do bem-aja. Nós, por opção, preferimos não expor aquele material porque devemos deixar
a justiça fazer o seu trabalho, isto é, as instituições de garantia fazerem os seus trabalhos. A Procuradoria-Geral da República fez uma notificação, tem um advogado, o senhor vai ser ouvido, e nós estamos aqui para apresentar tudo aquilo que é no quadro da legalidade. Tudo aquilo que não é legal, nós não estamos aqui para fazer o trampolim. Isto fica muito bem claro. E nós não queremos desrespeitar também a vocês, o público, trazer informações que não condizem com a verdade. Se existe material que é de uso de segredo de justiça, de uso, digamos, especialístico, não é? De uso científico para se apurar verdades, não é nossa responsabilidade fazer o uso de fuga de informação. Então, caros amigos, penso que nós esclarecemos o porquê que não expomos aqui alguns vídeos que estão a circular nas redes sociais. De resto, logo às 19 horas estarei aqui de volta pela primeira vez 2026 com José Gama, e temos muita coisa na frigideira e vamos servir tudo quente. Então não falte logo hoje às 19 horas aqui Álvaro Mendes e José Gama para vocês. Até lá, um Chico Coração, bom dia e daqui a pouco bom almoço a todos. Um Chico Coração, bem